Vamos lá, você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem bom gosto, provavelmente se você acompanhou semana passada a treta que eu repercuti aqui entre Grant Morrison e Damon Lindelof, né, um dos produtores lá da série dos Lanternas. Gente, qualquer, qualquer situação envolvendo o nome Grant Morrison, eu lembro desse gif lá dele. Alguém, sinceramente, alguém sabe me dizer a origem disso? Eu já vi o documentário do Grant Morrison e eu não lembro dessa cena, talvez esteja lá e eu não vi. O importante é que essa semana, em sua newsletter pessoal, né, o Morrison foi lá e, de certa forma, ele se desculpou, né? Ele disse que ele estava surpreso com o poder de um comentário sarcástico dele, né? Porque vamos parar para pensar que quem acompanha a newsletter, né, do Grant Morrison é um público muito nichado. Só que, gente, explodiu, sabe? Tipo, a imprensa inteira estava discutindo que, né, um roteirista foi lá, o roteirista que já trabalhou na DC, né, identificado com a DC, criticou, né, uma superprodução, abre aspas. Já é bem difícil tirar uma série do papel sem ter que lidar com a repercussão negativa. E peço desculpas por deixar Lindelof numa situação em que ele se sentiu obrigado a se defender das minhas observações intempestivas. Sinceramente, não achei que ele sequer veria o que escrevi para um público de fãs hardcore no meu Substack. Nem que meu juízo, feito de supetão, merecesse maior desenvolvimento. Mas não levei em conta a disposição de alguns veículos online, né, que eles têm para assoprar uma faísca de crítica até virar um incêndio. Não tenho prazer nenhum em colocar outro criador sobre um holofote tão feroz. Só relembrando, né, o Damon ele fez uma piada dizendo que o termo, né, lanterna verde, né, a cor verde seria brega, seria esquisito, por isso que a série só se chama Lanternas, e o Morrison foi lá e disse que achava absurdo alguém achar brega alguma coisa. A gente está falando de Grant Morrison, um cara que geralmente resgata, né, esses conceitos bregas aí dos quadrinhos. Tá, vamos lá. Talvez aquele GIF que eu mostrei antes, ele represente melhor o que vem em seguida, né? Porque primeiro teve o pedido de desculpas e aí veio o Morrison descendo a lenha na DC. Ele está indignado por não ter sido contratado para nada. Ele já trabalhou bastante em roteiro de séries de TV e cinema, né, e a DC não chama. Ele fez um argumento para o filme do Flash, que segundo ele, era mais conciso do que aquela mistureba que lançaram no cinema. Diz que trabalhou no passado e retrasado em séries de super-herói, mas não disse o nome. Que a DC usa o nome dele para promover o Superman, promover o Comando das Criaturas e outros, mas esquecem de mandar um convite para ele trabalhar. Aí ele termina dizendo que talvez o comentário que ele fez lá sobre a série dos Lanternas seja mais um reflexo de um ressentimento maior com relação a DC. Pô, James Gunn, vamos dar uma chance pro Grant Morrison. Eu quero esse homem aí trabalhar. Ele é muito bom, ele poderia estar trabalhando em alguma série, filme, tranquilamente. E aí, galera, tudo certo? Todo mundo? Eu definitivamente, eu espero que sim. Olha só. Vini, como que esse entretenimento super planejado e bem feito e relaxante, né, ele acontece? Essa galera aqui na tela, né, esse programa só existe por conta do povo de catarse.me/2quadrinhos. Tá, será que tá rolando um recall de Transformers pela Panini? Bom, gente, tudo isso começa lá no meu Telegram, quando leitores relataram que foram até as lojas oficiais da Panini, né, as Panini Points, né, justamente para buscar o seu volume 1 de Transformers, né, lá no grupo do Telegram eu informo, né, ó, galera, acabou de sair Transformers, né, fiz vídeo, etc, etc. Só uma curiosidade, né, esse exemplar eu comprei pelo site da Panini, tá, eu não assinei, não peguei na loja física, mas o importante é que a galera foi até a loja, então, né, pô, o Vini avisou, o Transformers está disponível, só que quando esses leitores chegaram lá, né, basicamente eles foram informados que estava rolando um recall, né, de Transformers, do primeiro volume, né, o começo do Energon Universe, e o problema estaria relacionado à lombada. Cara, assim, realmente tem um erro na lombada, assim, né, não sei se dá pra ver, que a câmera tá meio... Não sei se vocês percebem, acho que aqui fica melhor, ó. Vocês percebem que vazou um filetezinho da lombada aqui no lateral, porque, galera, Transformers, robôs disfarçados, não parece ter nenhum tipo de erro assim relevante, mas tu coloca na prateleira, ó, repara que vazou um pouquinho a lateral da lombada. Sinceramente, cara, eu achei esquisito a Panini fazer um recall por um motivo tão
específico assim, né, mas pelo menos essa informação, né, que foi passada para os leitores, eu entrei em contato com a própria Panini e eles não responderam, pelo menos não até o fechamento desse programa, né, se eles trouxeram alguma novidade, eu pretendo comunicar, mas então, reparem que o Transformers está em pré-venda no site, ou seja, não está disponível para os leitores, e eu conversei com 3 assinantes, também de estados diferentes, e os 3 não receberam ainda, né, o seu exemplar. O mais irônico de tudo é que talvez essa situação, de certa forma, beneficiou a Panini. Por quê? Então, a editora planejou o lançamento do Energon Universe, que é esse universo aqui, começando com Transformers, que né, é o título comercialmente mais chamativo. Só que o primeiro quadrinho dessa linha, na verdade, é o Rivais Cósmicos, porque no Rivais Cósmicos a gente tem tipo uma espécie de prelúdio para o que vai acontecer aqui no começo dos Transformers. Só que levando em conta que a pré-venda dos Transformers vai levar um tempo a mais, né, vai dar tempo de sair primeiro o Rivais Cósmicos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Enfim, vocês entenderam, né? Esse atraso dos Transformers vai alinhar o que deveria ser a publicação, que é a publicação original desses quadrinhos. Quando eu falo que o Rivais Cósmicos é o volume 2 do Energon, isso é uma numeração própria da Panini, tá? Isso não aparece no quadrinho. É mais uma questão de organização da editora. Porque, por exemplo, né, os Transformers, tá aqui volume 1. E não tá, tipo... eu, pelo menos, imagino que no Rivais Cósmicos não vai estar escrito volume 2. Vai estar escrito volume 1, mas tem uma numeração dupla, vamos dizer assim, mas eu acho que só vai ficar como algo simbólico para o leitor saber, né? Não é algo que vai ser impresso no quadrinho. Aqui, ó. Até porque no preview, na última página, tem aqui, ó, Transformers volume 2, e de fato, tá escrito volume 2 no encadernado, né? Mas aqui tem um volume 6, um pouco mais embaixo aqui no texto da Panini. O que eu quero dizer é que você não precisa ler outras séries. Se você quer ler só o Transformers, vai ter a numeração bonitinha, 1, 2, 3, 4, e tá tudo certo, né? Não tem que obrigatoriamente ler tudo com essa outra numeração. Tô lembrando agora daquele vídeo que eu gravei com o Emerson, né? Que ele sempre reclama que esse negócio de numeração dupla é muito confuso pro leitor, né? Aí tem o volume 6, mas é o 2, não sei. Eu espero que tenha ficado claro. Galera, vamos falar agora de uma polêmica antiga que finalmente o Alex Ross resolveu se pronunciar. Bom, vocês sabem que tá para sair um documentário do Reino do Amanhã lá fora, e aí o Alex Ross resolveu pela primeira vez se manifestar sobre aquela comparação entre o Reino do Amanhã e o Crepúsculo dos Super-Heróis. Vini, o que é Crepúsculo dos Super-Heróis? Então, lá nos anos 80, antes de tretar com a DC, o Alan Moore apresentou uma proposta para a editora de um quadrinho onde teríamos um futuro da DC em que os heróis eles se dividiriam por casas. Então teria, por exemplo, a Casa de Aço, que junta Super-Homem, Mulher Maravilha, aí ia ter meio que o Batman contra todo mundo e uma guerra apocalíptica que levaria um Ragnarok aí envolvendo super-heróis. Vamos ser sinceros, lembra bastante aí a proposta do Reino do Amanhã. Vamos lá. Ele se defende dizendo que, sim, de fato, ele se inspirou em uma obra do Alan Moore, mas não nesse pitch, que ele nunca nem tinha visto essa ideia do Twilight of the Superheroes, mas que, por exemplo, o Miracle Man foi uma inspiração. Tem aquela cena lá que o Miracle Man, ele mata o Kid Miracle Man, spoiler leve aí, quer dizer, spoiler de um gibi que acho que já saiu há muito tempo. Ele cita que trouxe essa mesma cena no Reino da Manhã, né, só que o Superman ele tá prestes a matar o Shazam, né, no momento aí quase final do quadrinho, porém ele é o Superman, então ele não mata o Shazam. Aí ele aproveitou para esclarecer algo importante. Vocês estão vendo esse jovem Vinícius aí? Ah, galera, isso aí deve ter uns 10 anos já. Ah, minha cara bem de novinho. Bom, então, tava eu lá entrevistando o Mark Waid na CCXP de 2016, faz um bom tempo. E, bom, quando eu perguntei pro Mark Waid sobre o Reino do Amanhã, ele falou que era tudo obra do Alex, né, o Alex Ross. E ele cita que ele dava todo o crédito pro desenhista. E aí, nesse trecho, né, daquele vídeo que vocês estavam vendo, o Alex Ross diz justamente isso, que ele se sente meio mal porque ele teve a ideia do Reino do Amanhã. Ele estruturou a proposta, ele apresentou pro Mark Waid para o Mark Waid entrar junto com ele no projeto, ou seja,
os dois escreveram. Só que geralmente a galera coloca mais mérito no roteirista. Não, uma obra do Mark Waid que pensou o Reino do Amanhã. E o Alex Ross traz um ponto que eu acho que aqui realmente dá pra perceber uma grande distância, né? Ele cita que o Reino do Amanhã ele é uma grande crítica ao modelo de super-heróis dos anos 90, né? Aquele herói porradeiro, né, aqueles heróis com armas gigantes, etc. Peguei uma imagem ali do Youngblood para representar. Então, na verdade, o Reino do Amanhã é uma contraposição entre aquele heroísmo mais puro, né, que aparentemente saiu de moda nos anos 90, contra os heróis ali, os anti-heróis daquela época. Ou seja, não tem nada a ver lá com o projeto do Alan Moore. Vamos falar então sobre perda nos quadrinhos. Essa semana nós tomamos conhecimento do falecimento de dois grandes nomes dos quadrinhos mundiais, né? Eu digo isso porque são pessoas que faleceram já tem algum tempo, mas agora, né, que as famílias, né, e amigos divulgaram exatamente o falecimento. O primeiro nome é o Herman Huppen, que é um quadrinista franco-belga. Ele fez parte daquela geração que tinha, inclusive, veja só, né, o Moebius, e era um cara muito prolífico. Para você ter uma ideia, né, infelizmente, ele foi pouquíssimas vezes publicado aqui no Brasil, embora tenha muitos fãs. Seguido eu vejo a galera pedindo, por exemplo, para o Pipoca e Nanquim, para eles trazerem o Jeremia, né, que é a grande obra do Herman. Para você ter uma ideia, tá? Ele publicou, são 42 álbuns dessa série. Ele começou a publicar nos anos 70 e, bom, o último álbum saiu em 2025. Tipo, é a obra da vida do cara. O Herman faleceu aos 87 anos, foi no último domingo, dia 22. Já tinha ganhado o prêmio pelo conjunto da obra em Angoleme em 2016 e deixou um álbum pronto chamado Cartagena, que sai mês que vem na Europa. Outro grande nome que a gente perdeu já tem um tempo, mas só ficamos sabendo agora. Na verdade, ele faleceu no dia 3 de março, que é o Yoshiharu Tsuji, que vão lá. No Brasil, ele não teve muitas obras, mas eu aposto que tu conhece uma delas. Sim, gente. Estamos falando do autor do Homem Sem Talento. Cara, se vocês não leram esse mangá ainda, ele é maravilhoso, mangá da Veneta. Porém, vamos lá, essa mesma editora publicou aquela que é a grande obra desse autor, que é Neji Shiki, que é considerada, inclusive, um divisor de águas dos mangás. Foi todo publicado na revista Garou, né, aquela revista que basicamente popularizou o quadrinho adulto no Japão. O Yoshiharu faleceu aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. Então tá, vamos falar sobre algo que realmente explodiu minha cabeça. Gente, você sabe o Greg Capullo? Pô, vamos lá, né? Por mais que ele deu azar, de certa forma, que ele fez uns quadrinhos que eu não sou tão fã, tipo Noite de Trevas Metal. Mas eu acho que ninguém no planeta desgosta do Greg Capullo, que é aquele sujeito de óculos na cabeça que tá ali na MegaCon. Pois então, justamente nesse evento, né, durante um painel, o Capullo, ele deu a entender que ele tá rumo a uma espécie de aposentadoria. Ele diz que ele não vai fazer mais páginas, ele não pretende mais fazer páginas internas de quadrinhos, que nós, leitores, a partir daqui, a gente vai ver capas de Greg Capullo. E deixa eu tentar explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Olha os ponteiros do relógio. Não quero deixar ninguém para baixo, mas mês que vem eu faço 64 anos e já vi muita gente morrer cedo. Gente que nem chegou aos 50. Eu amo a minha esposa e eu passei tempo demais na mesa. Eu quero passar mais tempo com ela e vocês que me apoiaram, vocês me deram a chance de eu fazer isso. Agora eu não tenho que trabalhar tanto. Então, você sabe se Portugal é legal? Galera, o Greg Capullo é um dos caras mais legais da indústria. Não só pelo desenho dele, por ele ter uma consistência, né, cara, ele fez, eu falei o metal, mas ele fez Corte das Corujas. Né, ele criou talvez o grande, principal vilão do Batman desse século, né? Tá, tudo bem, tem o Silêncio. Mas nem dá, cara, não vamos comparar Silêncio com o Corte das Corujas, né? Cara, ele tem uns vídeos muito engraçados no Instagram dele. Enfim, ele é o Capullo da massa. Então, ao mesmo tempo que eu fico triste porque o cara vai parar, pô, eu fico feliz pra caramba, né? O cara ele tem a chance de poder aí, né? Ele deu a entender que vai, né, turistar um pouco, ficar mais tempo com a família. Agora eu vou começar a olhar até diferente lá pros meus encadernados da Corte das Corujas. Eu vou olhar e apontar, pô, esse quadrinho ajudou um cara aí a se aposentar, né? Eu sou parte disso.
Foi muito bom ter vocês por aqui. Pô, vocês apertaram o botão do like? Eu sempre peço isso no final. Eu tenho que ser mais youtuber, cara. Eu tenho que lembrar no começo. É que às vezes eu sinto que o meu canal podia ser maior se eu me desse conta dessas coisas. Mas, enfim. Pelo menos eu garanto um bom conteúdo, embasamento, etc, etc, tá? Então lembra de apertar no botão do like. Isso ajuda muito. E, pô, eu finalmente consegui, ó, um vídeo que vai acabar com esse GIF do Grant Morrison que eu acho tão legal. Valeu, gente. Ah, peraí. Ô, Vini, pô, onde é que eu posso ficar bem informado, né? Onde é que, por exemplo, surgiu a informação do recall da Panini de Transformers? Gente, Telegram do canal, né? Link aqui embaixo, vocês entrem lá, tem quase 9.000 pessoas e tem o WhatsApp, né? E no WhatsApp, o WhatsApp não é uma comunidade, né? Não é um grupo de discussão. É o mesmo conteúdo do Telegram, só que, sei lá, não tem como discutir. Tu recebe as informações, eu acho que também é um baita jeito aí de tu ficar informado de notícias, promoções, etc. Valeu.